Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é a professora Adriana, tá bom? Sejam todos bem-vindos à nossa aula hoje. Eu vou revisar um pouco sobre prisma para que vocês entendam melhor este conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui classificando o prisma. Ele é classificado de acordo com a figura que está na sua base, né? Aí aqui tem bases do prisma. Aqui diz, de acordo com o formato das bases, os prismas são classificados em prisma triangular, no qual a base é formada por triângulo, é esse caso aqui, tá? Lembrando que um prisma é uma figura geométrica no qual contém duas bases, não é? E é prisma triangular porque as suas bases têm formato de triângulos. Prisma quadrangular, base formada por quadrado, é esse daqui, que as bases são um quadrado. Prisma pentagonal, base formada por pentágono. Então, esse aqui é um pentágono regular, tá bom? Contém 5 lados iguais. Esse aqui é um prisma pentagonal. Prisma hexagonal, base formada por hexágono, que é esse caso aqui, no qual a base tem um hexágono, né? Um polígono regular que contém 6 lados iguais. Vamos agora para a resolução de questões, para a gente entender melhor esse conteúdo prisma. A gente só entende melhor resolvendo as questões. Então, vamos iniciá-las, né? Vamos lá. A primeira questão diz, calcule a área da base, a área lateral e a área total de um prisma reto que tem 12 centímetros de altura e cuja a base é um hexágono regular que tem 4 centímetros de aresta. Aí aqui nós temos esse polígono, né? Um prisma hexagonal, no qual a sua base é formada por um hexágono. Ele diz que a aresta da base é igual a 4 centímetros. Então, esse A representa a aresta da base, é igual a 4 centímetros. E na questão diz também que a medida da altura, a medida H, é igual a 12 centímetros. Tá aqui. Trouxe a figura planificada, né? Para que vocês consigam entender como é que é essa figura aberta, não é? Aqui na base eu tracei esses triângulos equiláteros, tá? Um hexágono, ele contém 6 triângulos equiláteros, que são formados a partir do centro do hexágono até os vértices do hexágono. E aí, dividindo em 6 triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros? São triângulos que possuem 3 lados iguais, tá? E para a gente calcular a área da base desse prisma hexagonal, nós precisaremos saber da área do triângulo equilátero. Qual é a área do triângulo equilátero? Esse A representa a área, tá? A área de um triângulo equilátero vai ser a aresta da base elevado ao quadrado, multiplicado por raiz quadrada de 3, dividido por 4. Então, nós iremos utilizar essa fórmula na nossa primeira continha, no qual a gente vai determinar agora, de início, a área da base, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o pincel. Então, vamos determinar a área da base. Vou passar para o próximo slide. Então, o primeiro cálculo é referente à área da base. Então, cálculo da área da base. Chamaremos de A, Bzinho. Então, vamos lá. A área da base de um prisma hexagonal, como eu fiz questão de dividir aqui, né, em triângulos para que vocês percebam, é formado por 6 triângulos equiláteros, não é? Então, o cálculo da área da base de um prisma hexagonal vai ser da seguinte forma. Eu vou multiplicar vezes a quantidade de triângulos equiláteros que eu tenho na base, eu tenho 6 triângulos, vezes a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é a aresta da base
ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Só ajeitar esse 2 aqui que sumiu. Pronto. Essa é a fórmula, tá bom? Para calcular a área da base de um prisma hexagonal. Então, AB, a área da base, vai ser igual a 6 vezes, no lugar de A, eu vou substituir pelo valor que a questão me deu. Ele disse que é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, porque a fórmula diz que é para substituir o valor de A e elevar a 2. Multiplicado por raiz de 3, dividido por 4. Estou só substituindo nessa fórmula ali da área de um triângulo equilátero. Portanto, continuando aqui, tá? A área da base vai ser igual a 6 vezes. Vamos desenvolver esse 4 ao quadrado, tá? Essa potenciação aí. 4 ao quadrado é 4 multiplicado por 4. O 4 multiplicado 2 vezes. 4 vezes 4, 16. Então, onde tiver 4 elevado ao quadrado, a prova vai substituir por 16. Vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, vamos lá. A área da base vai ser igual. Para facilitar o meu cálculo, tá bom? Eu vou dividir logo, porque é divisível, né? Se não fosse, eu multiplicaria com 6 ali. Vou dividir logo 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é o próprio 4. Então, vai ficar assim. Vou repetir o 6, efetuar essa divisão, vezes. 16 dividido por 4 é 4, e eu repito a raiz de 3. Tá? Portanto, a área da base desse prisma hexagonal vai ser igual a... Vou multiplicar os números e repetir a raiz quadrada de 3. Então, 6 vezes 4, 24. E repito a raiz quadrada de 3. A unidade aqui é centímetros. Como é área, então vai ser 24 centímetros ao quadrado. Essa é a área da base desse prisma hexagonal. Vamos calcular agora a área lateral, que é o que ele pede. Vou para o outro slide agora. Vamos lá. Segundo passo. Cálculo da área lateral. Que eu chamarei aqui de AL. Isso é um L, tá? Não é um E, não. Então, o cálculo da área lateral, que é justamente tudo isso daqui, ó, que eu estou passando a caneta em cima, tá bom? Isso é a área lateral de um prisma hexagonal. Então, vamos lá. Só apagar aqui. Então, vai ficar da seguinte forma. AL, que é a área lateral, vai ser igual. A área lateral de um prisma, desse prisma aqui, é formado por retângulos, né? Essa figura aqui é um retângulo. Todas as outras também são retângulos. Ao total, eu tenho quantos retângulos? 6. Então, vai ser o número de retângulos que eu tenho vezes a área do retângulo, porque é essa figura que está na área lateral. Portanto, a área lateral vai ser igual a 6 vezes. A área do retângulo é base vezes altura. A base aqui, nesse prisma, é a aresta da base, que eu chamei de A. E a altura é a medida de H mesmo. Então, fica assim. A área do retângulo, A, aresta da base, vezes a medida da altura, multiplicado pelo número de retângulos que eu tenho na face lateral. Portanto, a área lateral vai ser igual a 6 vezes... Quem é o A? 4. E agora eu posso tirar do parênteses, tá? Eu coloquei só para diferenciar, mas pode tirar do parênteses agora.
vezes a altura, que é 12. Portanto, a área lateral vai ser igual a 6 vezes 4 é 24. Então, eu vou multiplicar 24 vezes 12. Vamos ver aqui quanto é que dá. 24 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, 2. Vou somar tudo agora, tá? Desce o 8, 4 mais 4, 8, desce o 2. 288. Como a unidade é centímetros, então centímetros quadrados. Portanto, essa é a área lateral desse prisma hexagonal, 288 centímetros quadrados. Vamos para o outro slide para calcular a área total, que é o terceiro passo. Área total. Que eu vou chamar de AT. Então, vamos lá. A área total, que é o prisma todo, né? É a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Por que, professora, 2 vezes a área da base? Porque eu tenho na figura, eu tenho 2 bases. Então, por isso que está multiplicando por 2 vezes a área da base. Continuando aqui, tá? Então, a área total vai ser igual a... Quem é a área lateral que nós encontramos? 288, então. 288 mais 2 vezes a área da base, pontinho é de multiplicação. Voltar aqui para ver quanto deu a área da base. A área da base deu 24 raiz de 3. Então, tem a B, eu substituo por 24 raiz de 3. Portanto, a área total vai ser igual a 288 mais 2 vezes 24, isso aqui vai dar 48, e eu repito a raiz de 3, tá? Repito novamente, multiplicando pela raiz de 3. Então, 2 vezes 24, 48, e eu repito a raiz de 3, ok? Como a unidade é centímetros, centímetros quadrados. Portanto, essa daqui é a área total do meu prisma hexagonal. Se eu quisesse colocar o 48 em evidência para ficar um valor melhor da área total, eu poderia fazer também. Mas se eu parar aqui, também está correto, tá bom? Vamos agora para a questão número 2. Vou pegar o laser aqui. A questão número 2 diz: calcule a área da base, a área lateral e a área total de um prisma triangular que tem 100 centímetros de altura e cuja base é um triângulo regular que tem 2 centímetros de aresta. Aí aqui está esse prisma triangular, no qual a base são triângulos, não é? Ele diz que a aresta da base é igual a 2 centímetros e diz que a altura é igual a 6. Trouxe esse prisma planificado para você saber como é a figura aberta, ok? Nesse caso aqui, como a base é um triângulo equilátero, né? É somente um. Então, nós iremos novamente utilizar a área do triângulo equilátero, que é a aresta da base ao quadrado, multiplicado por raiz de 3, dividido por 4. Então, o primeiro passo é calcular a área da base. Então, vamos lá. Vou fazer de vermelho agora. Vamos lá. Cálculo da área da base. Que é o AB. Então, vamos lá. A área da base desse prisma triangular será
eu só tenho um triângulo na base, né? Então, a área da base é justamente a área que eu tenho um triângulo, e esse triângulo é equilátero, né? Portanto, a área da base é a área justamente do triângulo equilátero, ok? Porque eu só tenho um triângulo na base ali. E o triângulo que está lá é um triângulo equilátero. Portanto, minha gente, isso vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui. Então, AB vai ser igual. Qual é a área de um triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero é... A área de um triângulo equilátero é a aresta da base ao quadrado multiplicado por raiz de 3 dividido por 4. Portanto, a área da base vai ser igual a quem é a aresta da base. A aresta da base é 2. Então, onde tiver A, eu irei substituir por 2 e elevar ao quadrado de acordo com a fórmula. Então, vai ficar 2 elevado a 2 multiplicado por raiz quadrada de 3 dividido por 4. Portanto, a área da base vai ser igual... Vamos desenvolver essa potenciação, tá? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que isso aqui dá 4. Portanto, vai ficar 4 raiz quadrada de 3 dividido por 4, tá? Portanto, a área da base vai ser igual a... Como esses dois valores são iguais, eu posso cortar. Corta, logo sobrou quem? Somente raiz quadrada de 3. Portanto, a área da base desse prisma triangular é a raiz de 3, qual é a unidade? Centímetros. Então, centímetros ao quadrado. Então, essa é a área da base desse prisma triangular. Vamos agora determinar a área lateral, tá bom? Então, com o mesmo esqueminha. Passo 2. Cálculo da área lateral, que nós iremos chamar de AL. Então, vamos lá. A área lateral é justamente essa parte aqui que eu estou pintando, ok? Então, essa é a nossa área lateral do prisma triangular. Eu tenho quantos triângulos na área lateral aí? Triângulos não, desculpe. Eu tenho quantos retângulos aí na área lateral? 3. A quantidade de retângulos é a quantidade de lados. Se é um prisma triangular, então, eu tenho 3 lados, terei 3 retângulos. Então, vai ser 3 multiplicado pela área do retângulo. Porque o que vai estar aqui na área lateral são retângulos. A figura, né? Então, pela área do retângulo. Isso é um R, tá? Portanto, a área lateral vai ser igual a 3 vezes... A área do retângulo é a aresta da base vezes a altura. Portanto, a L vai ser igual a 3 vezes... Quanto é o valor de A? O valor de A é 2. Vezes... Quanto é o valor da altura? O valor da altura é 6. Portanto, a área lateral vai ser igual a... 3 vezes 2 dá 6. Vou pegar esse 6 e multiplicar com esse 6 aqui, tá? Então, vamos lá. Só apagar aqui. Então,
6 vezes 6. Logo, a área lateral vai ser igual a 6 vezes 6, 36. Qual é a unidade? Centímetros quadrados. Portanto, a área lateral desse prisma triangular é igual a 36 centímetros quadrados. Vamos determinar agora a área total. Vamos lá, terceiro passo, tá? A área total. Esqueci de colocar o nome cálculo da área total, mas tudo bem, vamos assim mesmo. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. 2 vezes a área da base porque um prisma contém 2 bases, por isso que está multiplicando por 2 vezes a área da base. Ok? Então, continuando aqui, nós teremos que a área total vai ser igual. Quem é a área lateral? Vamos voltar para procurar. A área lateral é 36, então tiver a L, vou substituir por 36. Mais 2 vezes a área da base. Quem é a área da base? A área da base é raiz de 3. Então, tiver a B, a prova vai substituir por raiz de 3. Portanto, a área total vai ser igual a 36 mais 2 vezes raiz de 3, só é juntar número com raiz. Então, vai dar 2 raiz de 3. Como a unidade é centímetros, centímetros quadrados. Essa é a área total desse prisma triangular. Se eu quisesse colocar também o número 2 em evidência, ficaria assim. AT é igual 2, colocaria em evidência, tá? E aí dividiria. 36 dividido por 2 é quanto? 2, vem 1, 6, né? 8, e ainda 16 aqui, dá 0. Portanto, colocarei aqui 18. Professora, da onde veio esse 18? Da divisão 36 dividido por 2. Mas, esse 2 que estava aqui, ele saiu para fora. O que sobrou foi somente o quê? Raiz de 3. Centímetros quadrados. Então, eu poderia colocar em evidência a área total assim também, mas não é necessário fazer isso, tá? Que foi só para mostrar como ficaria se a prova colocasse em evidência. Continuando, então a área total dá isso daí, tá bom, pessoal? 36 mais 2 raiz quadrada de 3. Vamos agora para a outra questão. A outra questão diz a seguinte coisa. Calcular o volume de um prisma quadrangular regular, no qual a aresta da base mede 8 centímetros e a altura mede 20 centímetros. Então, o A, que é a aresta da base, mede 8 e a altura 20. Lembrando que se é um prisma quadrangular, significa dizer que a figura que está na base é um quadrado. Então, a fórmula que nós iremos utilizar da área do quadrado é A ao quadrado, que significa dizer que é a medida do seu lado elevado ao quadrado, que o lado aqui é a aresta da base. Então, eu chamei de Azinho, ok? A questão também está pedindo o volume do prisma. Então, a fórmula para o volume de qualquer prisma é V, que é igual à área da base, multiplicado vezes a medida da altura, ok? Então, primeiro nós iremos encontrar a área da base, e aí depois nós jogaremos a fórmula do volume para encontrar o volume desse prisma quadrangular. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a caneta. Primeiro passo. O primeiro passo vai ser o cálculo da área da base. Cálculo da área da base, que nós chamaremos de ABzinho, com B maiúsculo. A área da base vai ser justamente o cálculo da figura, da área da figura que está na base. Observando aqui para essa base
Quem é a figura que está na base? É um quadrado, certo? Então, a área da base desse prisma quadrangular será a área de um quadrado, porque é um quadrado que está na base, a área do quadrado. Ok? Então, vamos continuar o nosso cálculo aqui. Então, AB vai ser igual. Qual é a medida da área da base? Que é a área do quadrado. A área do quadrado é a aresta da base, que é Azinho. Opa! A aresta da base elevado a 2. Eu substituo o valor da aresta da base e elevo a 2. Portanto, AB vai ser igual. Quem é a medida da aresta da base que a questão deu? 8. Então, vai ficar 8 elevado a 2. Vamos desenvolver essa potenciação? Portanto, AB vai ser igual, minha gente, 8 elevado a 2. Vou multiplicar a base, que é 8, duas vezes, porque quem determina a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base é o meu expoente. Se o expoente está elevado a 2, então significa dizer que eu vou multiplicar o número 8 duas vezes. 8 vezes 8, 64. Portanto, a área da base é igual a 64, a unidade é centímetros, centímetros quadrado. Esse é o valor da área da base desse prisma quadrangular, ok? Vamos agora determinar o volume desse prisma quadrangular. Então, vamos lá. Segundo passo, cálculo do volume. Vamos lá. Então, o volume de um prisma é V, que vai ser igual a área da base vezes a medida da sua altura. Essa fórmula desse volume calcula o volume de qualquer prisma, ok? Qualquer prisma regular. Portanto, V vai ser igual. Quem é a área da base que nós encontramos anteriormente? 64. Então, no lugar de AB, a prova vai substituir por 64. Multiplicado pela medida da altura. Mas quanto é a altura? Aqui a questão deu 20. Portanto, o volume vai ser igual, vamos multiplicar isso, 64 vezes 20, tá? Vamos lá. Qualquer número multiplicado por zero é o próprio zero. Então, 0 vezes 4, 0. 0 vezes 6, 0. Agora, vamos com o número 2. 2 vezes 4, 4. 4 não, desculpe, minha gente. 2 vezes 4 é 8. Que loucura. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Vamos somar tudo isso daqui, tá bom? Desce o 0, 0 mais 8 é 8. Desce o 2, desce o 1. 1.280. Portanto, o volume desse prisma quadrangular, 1.280. Qual é a unidade? Centímetros. Como é volume, é centímetros cúbicos elevado à terceira. Então, esse é o resultado do volume desse prisma quadrangular. Ok? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho aí dessa explicação, que foi um pouco rápida, mas a Pro tentou fazer o possível para que clareasse um pouco o entendimento sobre esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau, tchau!